Quero convidá-lo a abrir comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Assim temos lido a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10 a 20. Oramos para que Deus seja gracioso e inscreva em nosso coração a sua palavra, para não pecarmos contra ele. Tendo ouvido a palavra de Deus, quero convidá-lo agora a falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, a primeira coisa que dizemos é que não somos adequados. Então vamos orar, confessando os nossos pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, ao olhar para a tua beleza, santidade, majestade e pureza, olhamos também para nós e só enxergamos pecado e maldade em nós. Pecamos com nossas atitudes, pecamos com nossas palavras, pecamos com os nossos pensamentos, pecamos pelas nossas ações e pecamos por nossas omissões. Claramente não somos adequados para comparecer à tua presença, mas assim nos aproximamos de ti, mesmo assim nós nos aproximamos de ti. Mas o fazemos pelos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Confessamos nossos pecados e renovamos nossos propósitos de fidelidade a ti, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o cântico do hino de número 34 no nosso inário Novo Cântico. Sua graça Deus nos dá, e já
Neste instante, quero convidá-lo a orar, intercedendo pela igreja, pelo nosso país e por aqueles que sofrem com esta pandemia. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, intercedendo por esses motivos. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, chegamos diante de Ti para derramar o nosso coração e para dizer que não temos a quem recorrer senão a Ti somente. Tu sabes que a Tua igreja se encontra privada de suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Assim queremos suplicar que Tu abençoes o Teu povo, fazendo de cada lar um templo e uma escola, um templo em que o Teu nome seja glorificado e cultuado, uma escola em que a Tua palavra seja estudada, aprendida e ensinada. Senhor, queremos suplicar em favor do mundo que sofre com o novo coronavírus. Pedimos em favor dos cientistas para que sejam iluminados por Ti na produção de uma vacina eficaz. Pedimos em favor daqueles que trabalham em pesquisa, buscando medicamentos que impeçam o avanço dessa pandemia. Pedimos em favor dos médicos, enfermeiros e daqueles que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate ao Covid-19. Pedimos em favor das famílias enlutadas e pedimos em favor dos desempregados. Senhor, suplicamos em favor do nosso país que sofre essa crise política tão escandalosa. Pedimos em favor dos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores, do presidente da República e seus ministros e do sistema judiciário. Rogamos que inclines o coração de nossos líderes para que decidam coisas boas para o nosso país e para que assim o Teu povo viva em paz. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero vos falar hoje sobre guerra espiritual, conforme o texto que acabamos de ler. E quero aproveitar e confessar que quando estudei a carta aos Efésios, eu parei no capítulo 5 e levou um grande tempo até que eu conseguisse estudar e compreender um pouco melhor Efésios 6, de 10 a 20. E só então eu tive coragem de expor esta passagem. Guerra é um fato da vida. Houve poucos anos ou poucas ocasiões em que não houvesse guerra em um lugar ou em outro no mundo. Nós vivemos em uma guerra. Nós lutamos todos os dias contra os astutos inimigos, contra as ciladas de Satanás. E Paulo usa essa imagem de guerra para falar da experiência cristã no dia a dia. Nós estamos envolvidos em um conflito espiritual que tem as suas raízes lá no jardim do Éden, quando nossos pais desobedeceram ao Criador, e assim começou esse grande conflito. E desde então, cada membro da raça humana tem feito parte dele, de um lado ou de outro, mas tem feito parte dele. Não há ninguém neutro. Ou as pessoas lutam pelo bem, ou elas se rendem ao mal. Coisas ruins acontecem nos campos de batalha, e essa é a verdadeira natureza da guerra: provocar dor e sofrimento aos inimigos. E é por isso que não devemos nos surpreender ao ver essas coisas acontecendo no mundo. O campo de batalha é um lugar perigoso, e o conflito espiritual acontecendo à nossa volta significa que vamos passar alguns desses perigos e vamos correr esses riscos. E embora o campo de batalha seja um lugar perigoso, ele pode ser muito mais perigoso se alguém não reconhece o perigo nele existente. Imagine alguém em um campo de batalha sem a consciência de uma guerra que está acontecendo ali.
nosso personagem imaginário sai para um passeio à tarde e inadvertidamente não sabe que há balas zumbindo, passando por sobre a sua cabeça e ao redor dele. Isso seria uma loucura. Pois bem, irmãos, tomemos consciência de que há no mundo uma grande batalha, um grande conflito, e que todas as pessoas no mundo estão envolvidas neste conflito. Ou estão de um lado, ou estão do outro lado. Mas todos estão neste conflito. E quando se vai a uma guerra, há necessidade de força. E então o verso 10 do texto lido diz-nos o seguinte: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É preciso que tenhamos força, não é nossa força, a força do Senhor. Fortalecidos não por nós mesmos, mas pela força do poder de Deus. Então Paulo introduz esta sessão com uma chamada para a sua força. E eu não posso ler essas palavras sem me lembrar da exortação de Moisés a Josué no capítulo inicial do livro de Josué e no capítulo final do livro de Deuteronômio. 3 vezes em Deuteronômio 31, Moisés exorta Josué a ser forte e corajoso. Isso está no capítulo 31 de Deuteronômio, verso 6, verso 7 e verso 12. E de modo semelhante, após a morte de Moisés, Josué apresenta essa mesma exortação aos israelenses que estavam se preparando para entrar na terra prometida. Josué capítulo 1, verso 6, verso 7, verso 9 e verso 18. E os israelitas deviam ser fortes porque eles iam entrar em um período de intenso combate, um período de guerras. Eles seriam enviados para tomar posse de uma terra. Nós somos chamados para a mesma coisa hoje. Não somos enviados para conquistar uma pequena porção de terra no Oriente Médio. Nós fomos enviados para tomar o mundo todo, o mundo inteiro para o nosso Senhor. Nossa missão é fazer discípulo de todas as nações. Nossa missão é nada menos que uma conquista global. Veremos que os meios desta guerra não são as forças físicas, mas a pregação do Evangelho. Nós temos a mensagem que transforma a vida dos homens. Observe que a força para a qual somos chamados não está em nós. É a força do Senhor. É a força do seu poder. E essa é uma frase que Paulo já usou nesta carta. Ele disse em Efésios 1, no verso 19, sobre a suprema grandeza do poder de Deus, que é de acordo com a força do seu poder. Paulo continua nesta passagem para mostrar como essa força recebeu sua manifestação plena na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No capítulo 1, no verso 20. E a força da ressurreição deve ser a nossa força para hoje. Nós podemos ficar firmes, porque o nosso Senhor e Salvador derrotou a morte e assentou-se à direita de nosso Deus e nosso Pai. O famoso hino de Martinho Lutero começava dizendo: força e poder é o nosso Deus. E continua dizendo em uma de suas estrofes: se confiamos em nossa própria força, nosso esforço é em vão. A boa nova é que podemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder.
Ok? Tendo esta força, então, precisamos de algum conhecimento da natureza do inimigo. E então, os versos 11 e 12 de Efésios 6 nos dizem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versos 11 e 12. Paulo dá aqui um nome ao inimigo. Ele se refere a ele como sendo o diabo. Esse termo aí, diabo, descreve alguém que é caluniador. O mesmo termo é usado na carta de Tito, capítulo 2, no verso de número 3, onde as mulheres mais velhas são exortadas contra ser caluniadoras. Alguns têm brincado com isso, dizendo que a mulher é o diabo na igreja. Não é verdade? Em todos os lugares por onde vou, as mulheres são as mais ativas, que mais trabalham na igreja, as que embelezam a igreja e as que mais honram o nome de Jesus Cristo. O diabo sim é um caluniador, mas ele é muito mais do que isso. Nós somos chamados para ficar firmes contra as suas astutas ciladas. Suas táticas e métodos se renovam sempre, cada vez mais perigosos. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Essa injunção será repetida no próximo verso, mas primeiro Paulo continua na explicação porque essa armadura é tão importante e tão necessária. É porque nós estamos sofrendo uma série de ataques e nosso inimigo não é outro senão o diabo. Ele é o arquiteto das estratégias contra nós. Isso diz-nos alguma coisa sobre a natureza do nosso inimigo e sobre a natureza do nosso conflito. Ele é, por natureza, espiritual. Diz aí o texto que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tem sugerido isso que, descrevendo a oposição que enfrentamos, há uma distinção feita entre as forças terrenas versus as forças celestiais. E esse contraste poderia ser colocado do seguinte modo: forças terrenas, principados e dominadores deste mundo tenebroso. Forças celestiais, potestades, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui está o ponto. Há inimigos físicos e terrenos e há inimigos espirituais também. E eles agem juntos, todos contra o povo de Deus. Nós temos cometido erros quando pensamos que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por meio da força física, pois os conflitos, às vezes, vão muito além do mero campo físico e terreno. E esse foi um erro cometido nos dias das cruzadas, quando saíram para combater os inimigos da igreja. Nossa luta não é apenas contra a carne e contra o sangue. Há mais do que os nossos olhos físicos enxergam no conflito global que estamos enfrentando. Os verdadeiros dominadores deste mundo não estão restritos àqueles que se assentam nos palácios presidenciais. Há forças do mundo e há também forças espirituais e forças
esperando por trás dos cenários e em outra dimensão que estão agindo todas em nosso mundo, todas contra nós, todas contra o povo de Deus. Então, temos aqui um chamado para permanecermos firmes. No verso 13, nós lemos assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ok, pela segunda vez, Paulo chama os seus leitores para tomar toda a armadura de Deus. A frase toda a armadura é traduzida de uma única palavra. É uma palavra composta na língua grega. E essa última palavra é de onde os gregos derivam o seu termo para refletir-se a armadura do soldado. O quadro é de um soldado grego tomando toda a armadura e se qualificando para a batalha. Embora os últimos 3 capítulos de Efésios façam referência ao andar do crente, começando em Efésios capítulo 4, verso 1, onde ele implorou a seus leitores para andar de uma maneira digna da sua chamada, ele continua a exortá-los a que andem de modo que reflita a posição deles em Cristo. Mas agora a imagem foi mudada. Agora ele não diz para andar, mas para ficar firme. A chamada para ficar firme, nesse contexto, traz-nos à mente a ideia de soldados em formação em campo de batalha. A batalha inevitavelmente acontece no exército cujos soldados deviam ser capazes de permanecer firmes perante o desafio do inimigo. Isso devia ser estampado na face deles durante todo o ataque. E aí nós temos, com base nisso, a descrição da armadura, os versos 14 a 17. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo agora passa a dar instruções aos soldados crentes, para a descrição da armadura de Deus que deve ser usada por eles. Há 6 pontos nessa descrição. A imagem, aí que nós temos, cingindo-vos, o que representa? Representa a verdade. Depois, couraça, representa a justiça. Calçai os pés, representa a preparação do evangelho da paz. O escudo é a fé. O capacete é a salvação. E a espada é a palavra de Deus. Esse é o conjunto de toda a armadura de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que são coisas naturais da vida cristã. Orar, ler a Bíblia, ser verdadeiro, confiar em Deus. Isso são coisas naturais da vida cristã. E é assim que nos preparamos para enfrentar as astutas armadilhas de Satanás. Com a vida cristã, estando firmes na casa de Deus, na igreja, amando os irmãos, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor nas dificuldades. E de onde Paulo tirou essas imagens? Bem, é verdade que ele estava bem familiarizado com os soldados romanos. Ele tinha estado preso por soldados romanos e até agora estava sob custódia de oficiais
romanos. Podemos imaginá-lo descrevendo essas palavras e olhando para um guarda romano que o vigiava. Ao mesmo tempo, nós devemos notar a semelhança da linguagem de Paulo nesta passagem com as palavras do profeta Isaías do Antigo Testamento. Se Paulo tinha familiaridade com os guardas romanos, ele também tinha bastante familiaridade com as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Assim que em Isaías 59, nos versos 16 a 17, lemos do seguinte modo: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Isaías descreve a vinda do Messias. Ele vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Paulo usa exatamente essa mesma descrição para falar da armadura que deve ser usada por todos os filhos de Deus. As implicações aqui são muito óbvias. A armadura que devemos usar não é a nossa armadura, ela pertence a Jesus Cristo. É a armadura de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro aspecto é a verdade. Ele diz assim no verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Hoje, não usamos muito a expressão cingindo-vos. Essa linguagem leva-nos para o tempo quando os homens usavam longos roupões. E esse estilo de roupa funcionava bem para o clima quente lá do Mediterrâneo. E exceto quando havia um chamado para a ação. Nessas ocasiões, os roupões podiam ser um obstáculo. E assim as pessoas usavam um cinto. E aqui esse cinto é usado para representar a verdade, para que os roupões não atrapalhassem. Bom, esse mesmo tipo de imagem foi usado pelo profeta Isaías quando ele descreveu a vinda do Messias. Nessas descrições aí do profeta, o rebento da raiz de Jessé, em que repousaria o Espírito do Senhor. Então, Isaías capítulo 11, nos versos 4 e 5, vejam as palavras do profeta: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Isso é cingir-se de alguma coisa. Então, enquanto Isaías usou a imagem do cinto para representar justiça e fidelidade, Paulo usa essa mesma imagem para representar a verdade. Ele já havia descrito o crente como alguém que em amor fala a verdade. Isso está no capítulo 4 de Efésios, verso 15. O texto grego fala mais literalmente sobre falar a verdade em amor. E em Efésios, capítulo 4, no verso 25, ele usa isso para dizer que devemos fugir da falsidade e falar a verdade ao nosso próximo. Os crentes devem ser conhecidos como pessoas que dizem a verdade. Isso deve ser o crivo para tudo que devemos fazer, ou para tudo o que devemos falar. Isso inclui falar a verdade sobre nós mesmos. Uma das acusações mais comuns que ouvimos sobre a igreja hoje é que ela está cheia de hipócritas. Isso não deve ser assim.
Um hipócrita, por definição, é alguém que diz uma coisa e faz outra. A principal parte de nossa mensagem é que somos pecadores, que sem Jesus Cristo cometemos pecados e que somos tão maus que foi necessário o Filho de Deus vir e morrer em nosso lugar, a morte que nós merecíamos. Assim, se falarmos a verdade sobre nós mesmos, ninguém jamais poderá nos acusar de hipocrisia. Recentemente, vendo um livro, e o autor dizia sobre aqueles que dizem não ir para a igreja, porque não quer conviver com hipócritas, e que, portanto, preferia viver no inferno com os amigos. Dois problemas nessa afirmação. É que no inferno não há amigos. E que os hipócritas também não estarão no reino celestial. Bem, irmãos, a segunda colocação que nós temos aqui é sobre a justiça. Diz-nos o texto assim: vestindo-vos da couraça da justiça. Verso 14, de Efésios 6. Já vimos que a figura da couraça da justiça é tomada de Isaías 59, 17, onde o próprio Senhor é descrito como aquele que veste a couraça da justiça. Isso nos sugere que a justiça do crente não é a justiça dele próprio, mas sim uma justiça que foi provida pelo Senhor. A justiça de Cristo foi colocada na conta do crente, para sermos conhecidos como perfeitos e justos aos olhos de Deus. E nessa base somos justificados, declarados justos e retos. Parece-me que a descrição de Paulo do crente, vestindo-se da couraça da justiça, inclui a imputação e o reconhecimento da justiça de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo colocada na nossa conta. Mas não se limita a isso tão somente. O crente também é chamado para viver de forma justa, como benefício da posição em que ele foi colocado. Deus nos declara justificados pela fé, mas também nos chama para ter uma vida justa perante todo o mundo. Paulo diz aos seus leitores, em Efésios 4, verso 24, que eles foram criados novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma parte de serem feitos um novo homem é vesti-los com a couraça da justiça. Depois Paulo fala aí da preparação do evangelho da paz. No verso 15, diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Novamente, temos que voltar ao profeta Isaías para ver a fonte das imagens apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo. Novamente, o profeta está falando em um contexto de uma profecia messiânica. E dessa vez, ele está falando de Isaías 52. No verso 7 de Isaías 52, lemos o seguinte: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz assim: o teu Deus reina. Vemos o uso de Paulo do termo familiar evangelho e nos lembramos de que ele significa literalmente boas novas. E como tal, é o mesmo termo que é encontrado na Septuaginta, na tradução desta passagem de Isaías. A referência aos pés não fala do Evangelho, mas
para dizer a verdade, mais especificamente da preparação do Evangelho. O contexto da profecia de Isaías é útil aqui, como o é também a ênfase a alguém que traz as boas notícias e que anuncia a salvação vinda de Deus. Essa é uma referência não exatamente ao Evangelho, mas aos pregadores do Evangelho que compartilham o Evangelho com outros. Embora seja verdade que o Senhor destaca algumas pessoas na área do evangelismo, todos nós somos chamados para testemunhar as verdades do Evangelho e compartilhar as boas notícias, as boas novas da salvação com os outros. Paulo está usando uma analogia, uma comparação de um soldado, e é nesse contexto que devemos ver essa referência aos pés sendo calçados com a preparação do Evangelho da paz. Nós fomos chamados para uma missão de paz. É nosso dever oferecer a paz em um mundo em que vive em guerra. A paz que oferecemos é dupla, é a paz com Deus e é também a paz de Deus. O Evangelho envolve fazer as pazes com Deus, e isso pressupõe que a humanidade não vive em paz com Deus. Pelo contrário, o mundo hoje está em guerra contra Deus. Nós temos um ministério de reconciliação. Somos enviados em nome de uma paz que pede aos homens nada menos que uma rendição total ao Deus Criador do universo. A boa notícia é que essa rendição nos levará à paz com Deus. Mas não para aí apenas. Uma vez que temos paz com Deus, é possível experimentarmos a paz de Deus. Você pode viver no meio dos conflitos deste mundo e experimentar a perfeita paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, disse o Senhor Jesus. Bem, depois disso, no verso 16 de Efésios 6, nós lemos sobre a fé, o escudo. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 8, Paulo chama seus leitores para, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Ele diz lá: e tanto naquele tempo quanto agora, a fé é descrita nos termos de defesa. Tanto a couraça quanto o escudo são armas de defesa por natureza. Neste caso, ele continua a descrever como a nossa fé será capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós estamos debaixo de ataque e nossa primeira defesa no meio desse ataque é, sem dúvida, a nossa fé. Quando caímos em pecado, uma das coisas que acontece é um lapso em nossa fé. E se verdadeiramente acreditamos que o pecado é tão ruim quanto a Bíblia nos ensina que ele é, então isso serve como um impedidor do pecado. Neste ponto, devemos fazer uma exortação. Tem se tornado cada vez mais popular hoje falar da importância da fé sem se preocupar com o objeto da fé. As pessoas parecem pensar que não importa em que você acredita, desde que você acredite. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso.
Fé na fé é tão estéril quanto estar apaixonado pelo amor ou ter dinheiro que você só gasta na acumulação de mais dinheiro. Estar apaixonado pelo amor é bobagem. Estar acumulando dinheiro e só gastar em recursos para ajuntar mais dinheiro também é bobagem. Como dizem, morrer rico é falta de criatividade. Imagine que você me veja fazendo as malas para uma viagem. Então você me pergunta: pastor, onde o senhor está indo? E eu respondo: estou indo fazer uma viagem ao deserto. Na verdade, estou pronto para uma travessia do deserto do Sinai, um grande deserto. E você olha para as minhas provisões e você vê que eu tenho uma barraca e que eu tenho também bastante protetor solar. Há um casaco para noites frias e há também uma bússola para que eu não ande em círculo. E parece estar faltando apenas uma coisa. Onde está a água? E eu pensei nisso. E eu respondo: eu vou tirá-la com um copinho. Há apenas um problema: um copinho vazio. Não há água nele. Mas está tudo bem. Eu tenho o meu copinho. Que bobagem. Fé é algo como um copinho vazio. Fé sozinha não ajuda ninguém. Se a fé deve ser efetiva, ela deve ser em um objeto próprio. O que está no copinho é a coisa mais importante. Nossa fé deve ter raízes na realidade da graça salvadora de Deus. Ou então, ela é totalmente inútil. Ao invés de ajudar, ela atrapalhará, pois apenas produzirá um falso sentimento de segurança. O copo é importante, mas ele tem que ter água. A fé é importante, mas precisa ser em Deus. Fé na fé não vale nada. Depois nós temos aí sobre a salvação, no verso 17, nós lemos assim em Efésios 6, tomai também o capacete da salvação. Paulo, mais uma vez, recorre ao Antigo Testamento. Novamente a Isaías 59, no verso 17. Já vimos que é uma passagem messiânica e que este capacete da salvação vem da mão do Senhor. Paulo usa esta mesma imagem na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 8, onde ele fala de um capacete como sendo a esperança da salvação. Isso nos traz a uma importante pergunta, pois quando falamos de esperança, ela está necessariamente irrealizada. Eu não espero por alguma coisa que eu já possuo. A salvação é algo que já temos ou é algo que esperamos? A resposta é que a salvação é as duas coisas. Paulo já descreveu a salvação no tempo passado. Ele fez isso em Efésios 2:8, ao dizer que os crentes foram salvos pela graça por meio da fé. E esta salvação é um fato realizado, cujo resultado continua no presente. Mas a salvação também tem um tempo futuro. Nós fomos salvos, mas ainda estamos esperando o cumprimento dessa salvação. Olhamos para frente, para o dia quando a nossa condição de salvos será igual à da nossa posição de salvo. Quando nossa experiência real será aquilo que Deus declarou ser. Olhamos para frente e é certa a nossa salvação, porque Jesus prometeu. O que está em vista aqui? Eu penso que esta passagem
fala de ambas as coisas que devem ser vistas. Temos que nos apegar àquilo que Cristo já fez por nós e também temos de nos apegar àquilo que Cristo prometeu fazer por nós no futuro. Normalmente, quando Paulo fala das Escrituras como a palavra de Deus, ele usa a frase grega aí bastante interessante, e ele diz, querendo dizer que quando lemos em Efésios 6,17, da espada do Espírito é a palavra de Deus, e ele usa o termo diferente para a palavra, e ao invés do termo comum, logos, ele usa rema. Embora alguns busquem ligar isso com a oração do verso 18, isso não é necessariamente o mesmo uso de rema em Efésios 5:26, quando ele falou da igreja sendo purificada pela lavagem de água. Então ele está falando aí da palavra de Deus e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, toda a descrição de Paulo tem que ver com armas defensivas. E você não pode atar alguém com um cinto, com uma couraça, com sandálias, com escudos ou com capacetes. Você usa essas coisas porque elas são úteis para a sua defesa. Mas agora há uma mudança. Pela primeira vez, Paulo faz menção de armas usadas para, assim, agora, atacar o inimigo. É a espada. Como temos visto, com muitas dessas outras analogias, essa também foi tomada das páginas do profeta Isaías. Uma vez mais, o profeta está falando do Messias, o servo de Yahvé, que seria enviado para cumprir a missão do Senhor. Então, em Isaías 49, os versos de 1 a 3, nós lemos assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Observe que a boca do Messias é descrita como sendo uma espada aguda. A Septuaginta usa o termo aí que dá uma ideia específica de algo de corte de ambos os lados. E Paulo assume esse termo nesta passagem. Isaías vê o futuro servo do Senhor como instrumento que traria a vitória do Senhor ao mundo. E a sua palavra seria como uma espada afiada que derrotaria o inimigo. O escritor da carta aos Hebreus usa a mesma figura quando diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. O livro de Apocalipse usa esse mesmo símbolo quando retrata a vinda de Jesus Cristo, apresentando-o como uma espada de dois gumes saindo de sua boca. Você pode ver isso em Apocalipse 19, no verso 15. Quando concluímos essa imagem mental, nós devemos destacar a natureza corporativa da descrição. O mandamento para pegar as armas não é dado para uma pessoa individualmente, mas para a igreja como um todo. Se você ler essa descrição e criar uma imagem mental de um único soldado revestindo-se de uma armadura, você não compreendeu o texto. Cada um desses mandamentos é dado no plural. E nós temos aqui a descrição de um soldado solitário, mas de um exército aí
forte no seu conjunto. Não temos a descrição de um soldado solitário, mas de um exército forte em seu conjunto. Esta é a chamada das armas para uma igreja inteira. As implicações são óbvias à luz do que Paulo já havia dito a respeito da importância da unidade. Os crentes só podem vencer a batalha espiritual se estiverem firmes, juntos, suportando uns aos outros, dando suporte uns aos outros. Para ficarmos firmes na linha de batalha, necessariamente dependemos uns dos outros como uma parte desta formação militar. E então nós temos aí uma chamada para a oração, nos versos 18 a 20, quando lemos assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Quando Paulo passa a falar sobre a oração, ele na verdade não muda de tópico. Ele ainda está falando sobre a guerra espiritual, mas agora ele aborda o seu aspecto central. Não há vitória no conflito espiritual em que estamos envolvidos sem a oração. É o elemento central. A universalidade do mandamento, com toda oração, diz ele, toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Verso 18. E nesse pequeno espaço de um único versículo, Paulo usa 4 vezes a palavra todo. E essa repetição é de propósito, planejada para chamar a nossa atenção. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É isso que Paulo fala. E quando chama a atenção para toda a oração e súplica, ele está ensinando que não devemos nos limitar a um único tipo de oração. Nós erramos ao pensar que há uma fórmula exata de oração e que não podemos nos desviar daquela fórmula. Há uma grande variedade de oração que podemos fazer. Certamente, a oração do Senhor é um bom começo, mas ela só estabelece o padrão básico de oração. Mas nossas orações não devem ser limitadas à oração do Senhor. O Senhor nos deu um livro inteiro de oração, o livro de Salmos. Você ainda não começou a orar até que você tenha orado como os salmistas. A nossa oração deve ser em todo o tempo. Isso significa que, embora seja bom e útil separar um tempo específico para a oração, é também bom e necessário orar ao longo de todo o dia, nas oportunidades e necessidades que surgem. Paulo diz que tal oração deve ser no Espírito. Eu entendo isso como significando que devemos confiar no Espírito quando oramos e que devemos orar de todo modo que o nosso coração pegue, devemos derramar o nosso coração diante de Deus. Orar com amor, orar com preocupação, orar às vezes com lágrimas, orar com paixão, orar com desejo de ser atendido, suplicando em nome de Jesus. A nossa oração deve ser feita com toda perseverança. Há ocasiões em que não nos sentimos com desejo de orar. Ainda assim devemos orar. Às vezes sentimos que a nossa oração não passa do teto, então devemos orar pela nossa fé.
A vida de oração indica a consciência da chamada para uma vida espiritual. Finalmente, a oração deve ser feita por todos os santos. E note a falta de egocentrismo aí, neste mandamento. Nós estamos no negócio de orar pelos outros. Nossas orações e súplicas não devem ser apenas por nossas próprias preocupações, mas pelas necessidades que dizem respeito à igreja inteira. Isso não significa que não estejamos orando por nós mesmos, pois somos parte da igreja pela qual nós estamos orando. Paulo deixa isso bem claro quando pede que orações sejam feitas em seu próprio favor. Bem, a natureza específica do pedido pessoal de Paulo chama a atenção. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo pede a oportunidade e pede a coragem para anunciar o mistério do Evangelho. Ele já havia falado sobre esse mistério antes, nesta carta, e ele falou daquilo que estava oculto nos primeiros tempos, mas que agora estava revelado, e que os gentios se tornaram herdeiros da promessa da vida e da fé em Cristo Jesus. Paulo quer que a igreja ore para que seja cumprido aquilo para o qual ele foi chamado. Eu estou convencido de que devemos orar desse mesmo modo. Devemos orar pelo cumprimento da nossa chamada. A posição da qual Paulo fala aqui, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo, também é bastante interessante. Paulo era um prisioneiro de Roma, e ele descreve a si mesmo como embaixador em cadeias, e ele representa o Deus do universo, mas ele faz isso em uma posição visível de humildade. Notem que ele não pede que os seus leitores orem pela sua libertação. Ele está contente com a situação dele. Ele pede apenas que possa cumprir a sua missão pregando com toda a intrepidez e ousadia, cumprindo a sua posição de embaixador de Cristo. Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é tempo de orar pela igreja, de fazermos uso de toda a armadura de Deus. É tempo de sermos embaixadores, é tempo de cumprirmos a nossa missão, é tempo de cada um servir ao seu próximo, é tempo de cada um entrar nesta batalha e tomar consciência dela e fazer uso de toda a armadura de Deus. Não se esqueçam de que na armadura de Deus não há nada de espetacular ou sobrenatural aí. O que há nesta armadura são as armas comuns do crente: a oração, a salvação em Jesus Cristo e o Evangelho, a leitura da palavra de Deus e a comunhão. É isso que constitui toda a armadura de Deus. Oremos por todos os santos, oremos por nós mesmos, oremos pela igreja de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Em virtude do que aprendemos na palavra de Deus, quero convidá-lo a orar, respondendo com a nossa disposição perante Deus. Oremos. Ó Deus, em cuja presença nos encontramos, estamos vivendo tempos tão difíceis. Somos impedidos de nossas reuniões presenciais por conta da pandemia existente. Nossas igrejas são bombardeadas com mensagens de falsos mestres e nosso país com uma crise política tão escandalosa. Pedimos forças vindas de Ti para que suportemos as provas deste final dos tempos e para que permaneçamos firmes contra os ataques
dos falsos mestres. Pedimos ouvido unido à alma para que ouçamos e cumpramos o nosso ministério. Ajuda-nos a desenvolver nossos dons. Ajuda-nos a ter disposição para sofrer pelo corpo de Cristo. Somos gratos pela plenitude, identidade, vitória e liberdade em Cristo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos acompanhar o cântico do hino de número 306 do nosso inário Novo Cântico. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e os ensinos do Espírito Santo estejam com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.